bem-vindos ao canal. Espero que gostem da aula de hoje. É uma lancheira box Tati. Nós já tínhamos aqui feito no Facebook o modelo de lancheira box, mas com todo inteiriço padrão. Pediram-nos se podíamos fazer aqui com a divisória, então vim trazer aqui a aula com a minha forma de fazer. Espero que gostem. É uma lancheira bastante espaçosa. Vamos ter vários painéis no nosso site em www.ninoca.pt, mas também no grupo de Facebook Costura com a Ninoca vai estar lá a lista de material com as medidas para poderem fazer igual com os vossos materiais. Ela é uma lancheira bastante espaçosa, como podem ver aqui dentro. Eu coloquei Etaflon ou manta térmica, como vocês queiram chamar, para ela ficar térmica. E espero que vocês gostem muito de fazer esta aula, como eu adorei fazer para vocês. Vamos então agora para os materiais. Então, vamos começar agora pelos materiais. A parte exterior eu imprimi na parte do dole e no forro eu usei tela impermeável ou bagum, também impressa a combinar com o nosso exterior. Estes materiais podem ser impressos tanto no dole, como na napa, no nylon, ou então, quem quiser, também podemos imprimir no algodão, tá bem? As alças vêm também no nosso painel, desta forma, no próprio material que vocês escolherem do exterior. No entanto, se vocês quiserem usar a alça pronta, a precinta pronta, também podem usar. Se não, vou ter aqui duas vezes o exterior para a alça. Vamos ter o corpo da nossa peça, que é a parte de cima e a parte de baixo. Eu também imprimi então no dole e, como podem ver, estas borboletas super fofinhas. Na parte de baixo da nossa peça, que também vem um molde no painel, desta forma eu escolhi usar este roxinho com as bolinhas brancas e vamos precisar uma vez o forro, ou seja, se escolherem o painel no nosso site com o forro, vocês veem um retângulo maiorzinho como este para usarem como forro, ou seja, nós vamos ter vários padrões no nosso site em www.ninoca.pt. Vamos precisar de fecho, neste caso eu estou a usar este fecho de malha 5 com furta-cor e também dois cursores, aqui é opcional se querem usar um ou dois, eu acho que é mais prático usarem dois cursores, também de malha 5, assim de furta-cor super fofinhos. Vamos precisar de manta térmica ou Etaflon, neste caso eu estou a usar o de 5 mm, mas quem quiser usar o de 3 também não há problema nenhum. E falta também, claro, o viés para finalizar. Eu vou usar da própria tela impermeável, com a largura de 2,5, está bem, para ficar mais discreto, mas vocês podem usar um viés ao vosso gosto, seja o comum, o gorgorão, o boneon, o que vocês se adaptarem melhor para usar. Este é todo o material que vamos precisar e vamos agora para o passo a passo. Vamos começar esta peça pela parte então da alça. Quem optar por usar alça normal, precinta normal, passa este passo à frente. Quem usar o nosso painel e quer usar a alça no sintético, vocês vão marcar da ponta, desta ponta para aqui 2 cm e fazem o risco a todo o comprimento, e depois desta ponta para aqui também marcam 2 cm e riscam a todo o comprimento. Eu coloquei aqui fita dupla face só para me ajudar a colar, para ela não sair do lugar. Vocês vão tirar a fitinha e vão posicionar a alça, esta ponta aqui até ao risco, tá bem? Desta forma, assim. Vão fazer isto dos dois lados para ficar com este acabamento, por isso é que é prático a fita dupla face, porque ajuda, se vocês não tiverem, tem que usar assim umas bolinhas para segurar. Aconselho aqui vocês porem no meio, mais ou menos pelo menos 2 cm, TNT autocolante, que assim reforça-vos a alça, tá bem? Para ela não ceder com o peso. Se puserem aqui no meio TNT, facilita-vos e põe a vossa peça com mais qualidade. Agora vou então prender com cola aqui no risquinho a todo o comprimento dos dois lados.
Vai ficar então assim, desta forma. Agora vocês vão só dobrar ao meio, pôr aqui a parte da dobra bem certinha, alinhada, e vamos fazer agora então duas costuras, uma deste lado à beirinha para prendermos esta parte da nossa alça, tenham atenção aqui ficar bem certinho, e depois vão fazer a costura deste lado também, só para uma questão de estética ficar bonito de um lado e do outro, a costura também à beirinha. Fica então assim a alça costurada dos dois lados. Vão fazer este processo também na outra alça. Agora peguei na minha parte do corpo, a parte de cima ou a parte de baixo, como vocês preferirem, e a minha alça, que é para então adicionarmos a alça ao nosso corpo. Para isso eu vou dobrar ao meio e nesta parte mais baixa, onde está aqui a caixa de leite, que ou seja, tem a parte reta mais pequenina, estão a ver? Esta é a parte maior, que é onde eu vou colocar o meu fecho, e esta é a parte menor. E esta parte menor eu vou dobrar ao meio e vou achar aqui o meio da minha peça, só fazer um pequeno pico com a tesoura e vamos marcar agora do meu meio, onde eu achei para aqui, vou marcar 6 cm e do meu meio para aqui também vou achar 6 cm, está bem? Fazer um pequeno risco só para eu saber onde eu vou adicionar a minha alça. Ou seja, eu aqui do meu piquezinho para aqui, como podem ver, marquei 6 e agora vou posicionar a minha alça dos 6 cm para fora, vou colocá-la aqui e vou fazer uma costura à beirinha. Tenham atenção para não torcerem a alça, porém assim direitinha. E agora da outra parte dos 6 cm para fora, vou também encaixar a minha alça e fazer também uma costura à beirinha. Cortar aqui então as nossas linhas e vai ficar desta forma assim, ok? Vou fazer este processo na outra parte do espelho, neste caso do outro lado, também com a alça já posicionada. Depois vou pegar aqui a parte do meu meio do corpo, ok? Esta parte aqui, e vou juntar direito com direito, sintético com sintético, na parte de baixo onde nós colocamos a alça. Vocês veem que a medida bate certinho e vão alinhar bem aqui nesta parte e vou fazer uma costura pé de máquina, ou seja, a minha margem do calcador. Agora vão puxar para o lado direito e agora é indiferente, vocês se preferem fazer a costura aqui na parte de cima, então empurram esta parte para cima, tá bem? E fazem uma costura aqui à beirinha. Se preferirem aqui na parte de baixo das bolinhas, é só empurrar esta costura para baixo e costuram aqui na zona das bolinhas à beirinha, tá bem? Eu vou puxá-la para baixo, neste caso, e vou fazer aqui uma costura à beirinha só para assentar esta costura que nós fizemos, tá bem? Tenham só atenção, se vão costurar para baixo, então esta costura também fica tombada para baixo. Costura feita, vai ficar então assim desta forma, ok? Agora eu vou fazer o mesmo processo deste lado com o espelho que me falta, vou colocar a alça e depois adicioná-la aqui a esta parte e já vos venho mostrar aqui o nosso corpo da lancheira já prontinho da parte exterior. E pronto, já temos o nosso espelho todo
completa a parte exterior de um lado e do outro feito. Agora, como podem ver, eu tenho por baixo já a minha manta térmica, ou Teflon, não é? E vou agora passar aqui a toda a volta, vocês vão esticar aqui o vosso molde na manta e vamos fazer uma costurinha à beirinha a toda a volta da nossa peça, incluindo as caixas de leite, só para prender então a manta ao exterior e cortar este excesso que ficou a mais, que o intuito aqui então, como ela é uma lancheira, é para nós colocarmos ela térmica, tá bem? Tenham só atenção, quando estão a costurar aqui a parte de cima, não costurem a alça. Tirem a alça e continuam a costurar, tá bem? Vamos fazer então esta costura à beirinha a toda a volta e cortar o excesso de forro. Pronto, já então coloquei o Etaflon, costurei e cortei o excesso, fica então assim o nosso molde completo. Agora é a altura de colocarmos o nosso fecho. Então aqui uma das nossas partes de cima, eu vou pegar no meu fecho, vou destacá-lo. Já sabem, um fecho sempre um bocadinho maior que a nossa medida aqui do fole, e vamos juntar direito com direito, tá bem? Ou seja, a parte do cinto fica sempre na zona reta e a cremalheira virada sempre para baixo. Vou pegar sempre um bocadinho maior o meu fecho e vou fazer agora uma costura à beirinha, tá bem? Vou fazer este processo deste lado e a outra parte do fecho vou fazer do outro lado. Igual a este, vou prender então as minhas duas partes do fecho. Então, as duas partes já costuradas do meu fecho, de um lado e do outro, ok? Agora vamos colocar o nosso forro. Ou seja, por isso é que ele é um retângulo grande. Eu vou juntar, aqui não dá para ver tão bem se calhar, mas vou juntar então direito com direito, tá bem? Direito do forro com direito do sintético. Vou tombar a parte do sintético para a parte de cima, que é mais fácil até para nós vermos o molde. E agora eu vou costurar as zonas do fecho, tá bem? Porque mesmo a parte do fecho da altura, ele é um bocadinho maior, tá bem? Então eu vou primeiro fazer uma costura aqui, pé de máquina, na parte de cima do fecho e depois na outra parte do fecho também. Vou fazer duas costuras, pé de máquina, atenção às alças ficarem para dentro, para não ficarem costuradas, e já vos venho mostrar. Agora, então, costurado aqui os dois lados, vou virar a minha peça para o lado direito. Agora, vou tombar o meu forro para trás, o meu sintético para a frente, não é? E vou fazer agora uma costura aqui à beirinha, para segurar aqui a zona do fecho, o forro com o sintético. Do outro lado, a mesma coisa com o meu fecho. E depois vou fazer uma costura à beirinha aqui, a toda a volta da minha peça, para segurar o sintético ao forro e cortar o excesso de forro que ficar a mais, tá bem? Não cortem, é a zona do fecho, porque ainda falta colocarmos os cursores. E pronto, já tenho o meu forrinho também colocado. Olhem como fica assim a peça também super gira na parte de dentro, como forro. Agora é a altura de colocarmos os nossos cursores. Como sabem, eu gosto de já pôr a peça virada do avesso, ou seja, o meu forro está virado para fora.
Cortamos sempre, ou seja, eu vejo a minha peça de frente, que assim é mais fácil para encaixarmos os cursores, e como eu já ensinei aqui várias vezes, é só cortarem um bocadinho a zona da cremalheira, só mesmo a parte da cremalheira, a parte do tecido fica na peça, e depois é só encaixarmos os nossos cursores. Como o fogo já está virado, é só puxarem aqui que fica o sintético a ver-se. Alinham aqui na lateral para que a caixinha de leite depois bata certinha e vamos encaixar o nosso cursor. Ou seja, já coloquei o meu cursor, ele está aqui ao meio. Se vocês só colocarem o cursor, tiram e voltam a encaixar e põem no meio. Como eu quero colocar dois cursores, agora eu vou encaixar o outro cursor deste lado aqui. E vamos deixar então depois os cursores aqui ao meio. Cursores colocados. Agora vamos pegar aqui nas nossas caixinhas de leite, esta parte onde está o feixe e a parte do fundo. Vou alinhar aqui e vou fazer uma costura pé de máquina. Vou cortar o excesso de fecho e vou colocar agora o viés, ou seja, vocês usam o viés que vocês têm aí. Eu, como vou usar da própria tela, é só encaixar aqui ao meio e fazer novamente costura para prender então aqui o meu viés. Cortam as linhas e fica assim desta forma o acabamento de um lado e do outro. Agora vou fazer o mesmo processo deste lado aqui. Então as duas partes já estão costuradas e com o viés colocado, agora só falta fazermos as nossas caixinhas de leite e a nossa lancheira já está prontinha. Ou seja, vocês agora vão só esticar aqui as caixinhas de leite, elas batem assim super certinho. Ok? É só esticarem, como veem, ficar assim super certinho e vamos fazer o mesmo processo, ou seja, eu vou fazer uma costura pé de máquina e vou colocar o viés como coloquei neste, tá bem? Vou fazer isto nos 4 caixinhas de leite e já fica a nossa peça pronta. E assim ficou a nossa lancheira. Olhem como ela fica assim super fofinha, bem estilo box, não é? Bem retangularzinha. Eu adorei, acho que está um tamanho ótimo. Ela é bastante grande, ou seja, para mais os adultos quando levam almoço, lanche, levam várias coisinhas na marmita, não é? Dá para vocês colocarem aqui muita coisa, ela é super fofinha, olhem só este padrão super lindo. Eu acho que ficou assim bem mimosa, espero que vocês façam, vendam muitas. Alguma dúvida, nós estamos sempre ao dispor pelo nosso WhatsApp ou pelo Facebook para também vos tirar as dúvidas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like, comentem, partilhem com os vossos amigos. Se ainda não se subscreveram ao canal, subscrevam e ativem o sininho para receberem todas as nossas aulas que vamos colocando aqui este ano. Espero que tenham gostado e até à próxima!